Para mim é uma honra que nessa tarde estar diante dos apóstolos, bispos, pastores, líderes desse ministério, e tenho certeza que Deus tem algo poderoso, né? Já tem feito muita coisa aqui nessa tarde, e eu tenho certeza que Deus vai nos alinhar para um grande avivamento, amém? Nós estamos vivendo aqui um alinhamento da parte de Deus, e eu tenho certeza que o avivamento chegará no nosso arraial. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Eu queria que o Rodolfo me ajudasse aí, Rodolfo, na adoração, né? Assim como Davi, né? Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele nos diz assim: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética. Diga comigo, palavra profética, com imposição de mãos dos presbíteros. No verso 15: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Eu quero dizer que será um tempo de progresso em toda liderança aqui. Nós vamos viver um tempo de progresso nos nossos ministérios, amém? Não é desordem e retrocesso, é ordem e progresso, e isso nós declaramos sobre o nosso ministério. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos mais uma vez a Ti, pedimos o Senhor, meu Deus, espírito de sabedoria, espírito de revelação, fale conosco aqui, meu Pai, desarma aqui, meu Deus, todo o coração endurecido. Nós repreendemos nesse ambiente tudo que não provém do Senhor, e que a presença do Senhor se mova aqui, Pai. Fale ao nosso coração, fale ao nosso espírito, assim nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho. Amém, amém, amém e amém. Pode se assentar. Aleluia. Amados, nessa tarde, mais uma vez, eu quero falar sobre honra. Diga comigo, honra. E o que Deus encheu o meu coração esses dias é todas as vezes que nós somos desobedientes a uma palavra que vem de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que quando Deus falava por meio dos seus profetas, Ele dizia: assim diz o Senhor. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, assim diz o Senhor desaparece. E Jesus vai nos explicar em Mateus 18, que quando Ele escolhe nós, eu e você, para ser igreja, Ele disse: tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Amém? Amém? Então no Antigo Testamento a palavra vinha do céu para a terra, mas agora a palavra é ligada primeiro na terra para depois ser ligada no céu. E Jesus continua dizendo: se 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, assim será. Quem está aqui comigo, diga amém. Aleluia. O apóstolo Paulo, ministrando Timóteo, um líder, ele diz: não negligencie, não deixe, não despreze o dom que está em ti, que foi colocado por imposição de mãos, ministrado uma palavra. Aqui no nosso ministério, nós temos o costume de ungir lideranças, sim ou não? Quem aqui foi ungido, diga amém. Recebeu a imposição de mão sobre a sua cabeça, diga aleluia. Então uma palavra foi liberada.
Uma palavra foi liberada, agora você é um líder de célula, agora você está habilitado para avançar, habilitado para crescer, ungido para multiplicar. Pastor, o que essa palavra tem a ver com desonra? Porque muitas vezes nós desonramos a palavra que nós recebemos. Deus não vai chegar em mim e em você dizendo, assim diz o Senhor. Basta uma palavra. No início do ministério de Jesus, o seu primeiro milagre, que foi no casamento, quando a sua mãe Maria chegou, falou, Jesus, chegou a hora. E quando ele disse o sim, ele falou, então vamos agora iniciar o meu ministério. Maria, ela nos dá uma direção, ela disse, fazei tudo que ele mandar. Então uma liderança, ou um líder, para exercer a sua liderança em honra, é aquele que anda obediente a uma palavra. Vou repetir. Um líder que quer exercer a sua liderança em honra é aquele que anda debaixo de uma palavra. A visão celular, ela é uma bênção. Porque todos nós somos líderes e todos nós somos liderados. Eu tenho que dar palavra para os meus discípulos, mas eu também recebo uma palavra dos meus líderes. Que se eu não obedecer essa palavra, ela vai me custar frutos. João 15:7, Jesus ele disse, se vocês estão em mim, e a minha palavra estiver em vós, ou seja, duas coisas, não é só eu estar em Jesus, a palavra dele tem que estar em mim. E não somente a palavra está, ela tem que ser praticada. Jesus conta isso em parábolas, dizendo que aquele que ouve a sua palavra, pratica, é semelhante ao homem que construiu uma casa numa rocha. E olha o que é que Pedro diz, 1 Pedro 2,8. Coloca aqui para a gente, por gentileza. 1 Pedro 2,8. É pedra de tropeço e rocha que faz cair, e os que não creem tropeçam. Tem muita gente caindo na sua liderança. Tem muita gente desistindo da sua liderança. Mas a minha pergunta aqui hoje, a palavra que o seu líder te deu, se tornou uma rocha para você pisar ou uma pedra para você tropeçar? Porque o discípulo de honra, o líder de honra, ele anda debaixo de uma palavra. Você tem um líder que te dá a palavra. Quem aqui quer prosperar, diga amém. Não, só quem quer prosperar, diga amém. Agora, prosperar é tudo aquilo que você for fazer, dá certo. Salmo 1, o salmista Davi diz, bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Agora, escute isso aqui. Aleluia, Jesus. O que é o ímpio? É aquela pessoa que não tem piedade, que é cruel. Um indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridade e que ela sai do senso comum que está sendo ministrado. Ou seja, tem pessoas, o ímpio é aquele que está na igreja, é aquele que quando o líder, o 12, o pastor dá uma direção de meta, de crescimento, ele vem e fala, não é desse jeito não. Ele está falando isso aí, porque é isso. Ele não sabe o quanto nós estamos investindo financeiramente na célula, nos cultos, nos encontros. São pessoas que tiram aquilo que está vindo do altar, ou está vindo de uma liderança que te dá uma palavra. Mas a Bíblia diz que aqueles que andam no conselho do ímpio
tudo que fizer não vai prosperar. Então eu tenho que ouvir a palavra de quem, pastor? Do meu líder. Diga o nome do seu líder. Não, mais alto, diga o nome do seu líder. Aí a minha pergunta aqui hoje é: a palavra que ele está te dando é palavra para ser rocha na sua vida, mas quando você despreza essa palavra, ela vai se tornar pedra de tropeço. Ou seja, toda desobediência, toda desonra vai trazer um tropeço na nossa vida. Eu nunca vi nesses 13 anos, Bispo Sérgio, um líder que ouve o seu pastor e o seu mentor não prosperar no ministério. O dia que o apóstolo falou para o senhor largar o caminhão, foi tropeço ou foi rocha? Aí. Analisa aí a sua vida. O dia que seu líder te deu uma palavra, o dia que você cumpriu essa palavra, ela foi rocha na sua vida ou tropeço? Mas olha isso aqui, Mateus capítulo 8, verso 5. É isso aqui que Jesus conta. Olha que passagem linda, para a gente entender o que é que Deus está querendo falar aqui. Entrando Jesus em Cafarnaum, se alguém puder me trazer um copo com água aqui, um copo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma. Mas olha o que é que ele diz: e o meu servo será. Quem quer um milagre aqui? Ouve a palavra que está sendo liberada na sua vida. Ouve a palavra. A pior coisa na vida de um pastor, de um líder, é ele sentir que ele está falando sozinho. É ele sentir que não tem ninguém ouvindo ele. E as pessoas reclamando de milagre. Ei, escute isso aqui. Você sabe por que não está acontecendo milagres, profecias, prodígios, maravilhas e milagres na igreja? Quem quer saber, diga amém. A voz profética do altar disse: o melhor presidente é o Bolsonaro. E muitos cristãos não obedeceram à voz do altar. Como que vai haver milagre? Como que vai haver milagre? Porque basta uma só palavra. Quando as pessoas me perguntam: pastor, está errado, irmão, está errado o apóstolo Renê, Silas Malafaia, Edir Macedo, Marco Feliciano, apóstolo Anselmo Valadão, pastor Flávio, bispo Sérgio, nós estamos errados. Nós estamos consagrando e jejuando, ouvindo a voz do mundo. A política já passou, esquece. Eu só estou aqui falando que enquanto nós não aprendermos a honrar a palavra que está sendo liberada, não vai acontecer milagre. Você quer milagre na sua célula? Irmão, que silêncio é esse? Tem muito esquerda aqui dentro, que isso? Fecha seu coração comigo, não, aleluia. Deixa Jesus falar. Ouve a palavra. Tem coisa que seu líder já falou: investe na sua célula, coloca a sua célula para crescer, que Deus vai fazer nos seus sonhos. Mateus 6,33 é uma verdade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tem coisa na sua vida não aconteceu porque o seu líder deu uma palavra. Começa a crescer essa célula, mas quem não tenha resultado tem argumento. Toda pessoa que não tem resultado tem argumento. Mas o maior argumento é desonrar a palavra que o seu pastor, que o seu apóstolo. Quantas palavras o apóstolo te deu? Quantas palavras o seu bispo te deu?
Irmãos, o que Deus está falando aqui hoje? A primeira palavra: quebrar entre nós ofensas. Deus está falando, e muitas vezes a gente pega essa palavra para ela se tornar tropeço na nossa vida. Você não teve coragem de sair do seu lugar e ir lá quebrar com a pessoa. Eu procurei dentro de mim para ver se eu tinha algo contra alguém aqui, mas como eu não achei, falei: Deus, estou em paz, porque se eu tivesse, bispo, eu iria lá abraçar essa pessoa, porque eu não quero uma palavra que se torne um tropeço na minha vida. Eu quero uma palavra que se torne a rocha para sustentar a minha vida. Continue aqui, verso 9, 8, 9. Pois eu também sou homem sujeito ao quê? Todo líder de honra é sujeito à autoridade. Quem é sujeito à sua autoridade, diga amém. Já tinha na essência dele. E com um soldado sob o meu comando, eu digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. O apóstolo Enê fala que todo mundo tinha que servir o exército. Sim, Senhor. Não, Senhor. Diga ao meu servo: faz isto, e ele faz. Agora olha o que Jesus disse. E ao ouvir isso, Jesus o que? Admirou-se. E disse aos que o seguiam: diga a vocês a verdade, nem em Israel eu encontrei com tamanha honra. Você imagina o céu admirar, irmão, a sua postura aqui na terra? Jesus te olhar e falar: rapaz, nem em Israel eu encontrei uma fé como a Monte Sião, Uberlândia. Uma liderança de honra é aquela que honra a sua liderança. O resto é balela. O resto é balela. Se você quer viver milagre, se você quer viver um crescimento, ouça a palavra que está sendo dada. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Ele chegou, Jesus estava pregando, subiu no barco, começou a anunciar a multidão e disse para Pedro: vá até o alto mar e lança a rede novamente. Senhor, mas eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. E agora ele: mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E o que aconteceu? A pesca foi tão grande que o barco de Pedro começou a afundar, a ponto de os outros barquinhos ter que se juntar para dividir aquela carga. Mas ele teve uma grande pesca porque ele andou debaixo de uma palavra. Em 2015, eu recebi uma profecia, uma palavra, dizendo: ainda esse ano, uma viagem internacional na sua vida eu vejo. Eu vejo o avião subindo e descendo. E eu falei: meu Deus, eu não estou tendo R$50 para ir no Uberlândia. Foi a época das vacas magras. Mas eu recebi aquela palavra. Na terça-feira, eu recebi essa palavra no domingo. Na terça-feira, meu telefone tocou, era o pastor Charles. Pastor, o apóstolo Anselmo pediu para te ligar, porque surgiu uma vaga para ir para Israel. E o único que topa de última hora é o senhor. Eu falei: amém. Deus já falou comigo. Ele: que dia? Eu falei: domingo. Falou que eu ia fazer uma viagem internacional. Era essa que Deus estava falando. E fui. Quando eu cheguei em Israel, no último dia, e eu fui no muro no último dia, ninguém quis ir, eu fui sozinho. Quando eu cheguei lá, estava o apóstolo Anselmo orando. Ele: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu vim orar. Despedir do muro, né? A oração aqui é ligação local, né?
Então aqui a gente tem que orar. É o céu, né, de Jerusalém. E Deus vai te levar a Jerusalém, amém? Aleluia, é uma palavra desse altar. E ele falou assim, ó, a partir de hoje você é meu 12. Eu, aleluia. Aí veio o pior do negócio. A partir de hoje você não vai congregar mais em Romaria. E eu, misericórdia. E você vai para Monte Carmelo abrir uma igreja. Olha lá, o povo achou bom lá. Agora vocês achou bom, mas vocês tinham que ver eu no dia. Eu fiquei 40 dias desigrejado. Já parou a pensar isso, irmão? Desigrejado, porque eu tinha uma palavra que não era para mim ir lá. Não sei se você lembra, mas que é deu, né? Falou isso. E eu obedeci. Ficava até com vontade de cultuar, mas não ia. Aí naquela época era época de DVD. Aí eu alugava os DVD e ia cultuar lá em casa. Não tinha YouTube, né? Aí, até tinha, né? Eu acho que eu que não tinha condição de ter lá. Meu caminhão quebrou. Que é para tudo Deus tem um plano, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tinha uma palavra que era para ir abrir uma igreja em Monte Carmelo. Mas o detalhe, onde? Com quem? E uma igreja em células começa que jeito? Em células, eu não tinha nem uma casa para abrir a célula. Aí eu tinha a oficina que eu era acostumado a arrumar. E cheguei lá, uma fila de caminhão. Falei, meu Deus, eu preciso de arrumar esse caminhão. Ele falou, não tem jeito de passar nenhum caminhão na frente. Eu falei, então me dá uma direção de uma outra oficina, que o cara é honesto, que o cara é certo, que não vai cobrar além. O Bispo Sérgio foi caminhoneiro e ele sabe dos mecânicos que, né? É só um parafuso e eles cobram o motor do caminhão, né? Aí fui nessa oficina, o nome do rapaz, o apelido dele era Oficina do BIM. Cheguei lá, tinha só uns 2 caminhões, liguei lá um louvor dentro do caminhão, estou lá, ouvindo o louvor, orando, de repente ele chegou, você é crente, irmão? Falou, sou crente, do glória a Deus, do aleluia, do dízimo, da oferta, do primícia. Quem é desses crentes? Oh, não vi todo mundo levantar a mão não, quem é desses crentes? Porque se você não está dizimando, ofertando e primiciando, você está desobedecendo a palavra de Deus. Deus já deu essa palavra, já está escrito. E ele falou assim, rapaz, eu sou crente desviado. E eu vi você aqui. Você não poderia fazer um culto lá em casa? Eu falei, posso, estou desigrejado, estou doidinho para igrejar com alguém. Meu caminhão ficou arrumando, isso era uma terça-feira. Quando deu na quinta-feira, fomos lá fazer o culto. Cheguei lá, sabe quantas pessoas tinha na casa? 12. Aí eu contei 12 e eu sou da visão celular no modelo dos 12. Tinha uma palavra que era para abrir uma igreja em Monte Carmelo e honrei a palavra do meu líder, porque um líder de honra é só aquele que honra a palavra da sua liderança. Se você não honra a palavra da sua liderança, meu querido, o resto é só fake news. Só Globo. Só Veja. Essas mentiras aí. Fizemos aquele culto, né? Que dizia ele que era culto. E eu, na minha linguagem, era o quê? Celo. Aí ele, quinta-feira você pode voltar? Falei, que isso? Aí na hora, estou desigrejado, irmão. Estou doidinho para igrejar com alguém. Cultuar o nosso Deus. Voltei na outra quinta, 30 pessoas. Aí na outra quinta eu chamei o Ricardo para ir pregar lá. 75 pessoas. Aí eu liguei para o apóstolo. Falei, apóstolo, eu obedeci a palavra, agora nós temos que abrir uma igreja. Ele, aluga um hotel. Falei, você não está entendendo. Já tem 70 caminhando para 100. Aí nós fizemos um culto naquele lugar, você lembra? Né? Aí aonde eu quero chegar nisso, irmãos? Hoje nós estamos lá com a igreja, com a média de 300 pessoas, querendo romper para 400, né? Para a glória de Deus, né?
romper para 500, né? 400 não, porque nós já estamos ali chegando, já rompendo, né? Mais de 300. Mas você sabe por que essa igreja cresceu assim? Agora detalhe. Eu comecei tudo de novo, bispo. Já parou para pensar isso? Eu peguei os 6 anos que eu tinha em Romaria, liberei todo mundo, abençoei, entreguei meus 12, deixei 70 discípulos em Romaria consolidado em 2016. E fui começar que jeito? Do zero, mas com uma palavra. Vou repetir, fui começar do zero com uma palavra. Agora escute isso aqui, quem lembra do congresso lá em Monte Carmelo, diga amém. O apóstolo Enê falou assim, ó, esse cidadão aí estava lá no Monte Carmelo, e ele pediu para mim fazer um vídeo. Quando terminou o vídeo, o Tiago estava, ele falou assim, eu vou lá em Monte Carmelo, e eu, amém, porque ele liberou uma, e a palavra o quê? Foi consolidada. Então nós temos que aprender a honrar a palavra que está sendo liberada. Quantas vezes o seu líder falou, você é capaz, meu querido. O seu líder, Deus não levanta, Ele não escolhe os escolhidos, Ele capacita os escolhidos, Ele não escolhe os capacitados, perdão, mas Ele capacita aqueles que são escolhidos. Você é um escolhido de Deus, Deus já te capacitou, você pode mais, mas muitas vezes nós estamos olhando para o problema da nossa cela, e sabe qual que é o problema da gente, irmãos? Que em vez da gente colocar o olhar na palavra, a gente coloca o olhar na situação. A gente olha, mas esses, sim, esses. Um dia mandaram desistir de mim. Eu desisto desse cara, ele é o problema da Romaria. Ricardo ouviu isso. Esse aí é o problema de Romaria. Mas um dia Deus falou com o pastor Jean, e ele está aqui, ele levantou um jejum de 7 dias pela minha vida, e ele falava, não deixa o Flávio, porque Deus tem promessa na vida dele. Sabe onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que tinha um homem orando, chamado Ananias, e Deus falou, Ananias, vai lá na rua chamada direita. Aí lá nessa rua tem uma casa, e lá dentro dessa casa está um cara por nome de Saulo de Tarso. Aí Ananias fala, Senhor, mas esse que respira a morte contra a tua igreja, porque tem hora que nós estamos discutindo com quem Deus deu uma palavra, nós estamos discutindo com quem Deus levantou. Para de discutir com quem Deus levantou. Ananias estava discutindo com o Senhor, e Deus disse, mas para mim ele é vaso escolhido e ponto final. Agora vem aqui comigo. E se Ananias despreza a palavra? Será que Deus tinha levantado outro? A Keila falou aqui, Êxodo 20:12, honra o teu pai e a tua mãe. Deus está falando da nossa paternidade de sangue. Mas você sabe o que é o problema da gente, irmãos? Que a gente desobedeceu a vida inteira os nossos pais. E quando a gente veio para uma outra liderança, a gente tem dificuldade de ouvir uma palavra. Quantos jovens que os pais falaram, não namora com esse cara, e namorou. Toda hora que a gente vê aqueles jornais da Record, a mãe lá chorando porque a filha foi matada, ela falou, eu avisei, eu falei para ela. Agora escute isso aqui, de batalha espiritual. Efésios 6:1. Coloque Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Obedeça os seus líderes no Senhor. A gente tem que aprender a honrar a autoridade. Foi o que o centurião ensinou. Eu sou homem de autoridade. Tem servos debaixo de mim. Que eu falo, faz isso, e eles fazem. Pois isto é o que? Justo.
Quem quer uma liderança de honra? Obedeça a palavra da sua liderança. Fala para quem está do seu lado: obedeça a palavra da sua liderança, e você terá uma liderança de honra. O vinho, a água só transformou em vinho porque eles fizeram tudo o que Jesus mandou. Efésios 5:6. Olha isso aqui. Ninguém vos engane com palavras. Ninguém vos engane com palavras o quê? Irmãos, entregue o teu coração para o teu líder, e que seja somente ele a falar na sua vida. Que seja somente ele. O Tiago, esses dias ele compartilhou uma coisa comigo. E como ele estava ali como vereador, dizia que muitos pastores visitavam o gabinete dele. E eu achei interessante e bíblico isso. Ele disse que muitos pastores liberavam a palavra na vida dele. Aí ele começou a procurar o apóstolo, para o apóstolo validar a palavra. Recebo, não recebo, é de Deus, não é de Deus. Porque a última palavra tem que ser da nossa. Não, você que vai falar. A última palavra tem que ser da nossa. Não ouvi. A última palavra tem que ser da nossa. Porque ouvir a palavra do líder é honrar a Deus. E tem muita gente querendo nos enganar. Tem muita gente falando: não, essa igreja, eles não sabem que a gente tem vida, que a gente tem casa, que a gente tem família, que a gente tem filhos. Irmão, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Deus nunca vai querer o tempo que é da sua família. Você que é um mau administrador, você que não está sabendo administrar a sua casa e querendo culpar aquilo que o Senhor disse. Quantas vezes eu ouvi do meu mentor, apóstolo Anselmo, todos que saíram daqui, ou falaram assim: agora eu vou cuidar da minha família, porque eu estou tendo mais tempo para a igreja do que com a minha família. Nenhum desses ficaram, nem família e nem igreja. Aleluia. Se você quer ser honrado, honra a palavra da sua liderança. Eu quero finalizar aqui com a palavra de Jesus. Mateus 28, 19. Olha o que Jesus disse. Portanto, o que, igreja? Portanto, vão, ou portanto, ide. Fala para quem está do seu lado: você está indo. Mas ele não mandou nós somente ir, ele disse: e façam discípulos de todas as, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quem obedece essa palavra, e nós estamos aqui, nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser egoístas, porque se eu e você está aqui, é porque alguém obedeceu o ID. Eu quero te honrar aqui hoje, pastor Jean, pastora Patrícia, porque se por anos o senhor não pega 365, enfrentando acidente, enfrentando riscos com a sua casa, quantas almas teriam sido perdidas? Nós não podemos, e muitas vezes nós estamos querendo. Esses dias o apóstolo Anselmo me falou algo comigo sobre aborto.
sobre questões, de pessoas que são contra o aborto, a gente conversando sobre outras questões que eu não quero abordar aqui, mas muitas vezes nós estamos abortando muitos discípulos espiritualmente, nós estamos impedindo muitas pessoas de nascer. Tem alguém entendendo, pelo amor de Deus? Tem alguém que vai sair aqui honrando a palavra dessa igreja, desse altar? É tempo da gente avançar em almas. A ordem é, portanto, vai, ganha a cidade, ganha os bairros, ganha a igreja. É tempo de crescer. Se é tempo de começar de novo, vamos começar. Mas tem uma palavra, então comece, que eu vou honrar o seu ministério. Deus não quer, irmão, se a palavra está dizendo em Hebreus 10:38, se Ele não agrada daqueles que retrocedem. Eu quero te dizer que Deus não tem uma palavra para nós diminuir no arraial, para nós diminuir no número de discípulos. Isso não é de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Alguém tem que entender. Ei, escute isso aqui. Esses dias eu meditando na palavra, quando Ana pegou e falou assim: se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele. E você pode ler lá, que ela, quando ela traz o filho, ela diz, e ela entregou Samuel, a criança, ao Senhor, mas para servir o sacerdote. Ou seja, o que é que o sacerdote mandava Samuel fazer? Limpar o templo, ajudar na limpeza do altar. Ou seja, Samuel andava debaixo de uma, não ouvi, debaixo de uma. E Deus está procurando homens e mulheres que vão andar debaixo de uma palavra. Nós estamos numa reunião de líderes, nós estamos aqui nos alinhando. Deus não quer retroceder a sua célula. Deus não agrada disso. Avance, vai, saia do seu lugar. Aí quando Samuel estava lá à noite, quando ele vai deitar, ele ouve: Samuel. E Samuel vai ter Eli e fala Senhor. A Bíblia diz que ele chega na cama dele, eu não sei se ele ajoelha, parecendo um servo. O Senhor falou comigo? Não te chamei. Por 2 vezes, pela 3ª vez se repetiu isso, Samuel, e ele foi até Eli, e ele disse: é o Senhor, Samuel. Agora escuta isso. Eu fiquei encucado com isso. Eli falou para Samuel: fala que o teu servo ouve. Shema. Ouvir significa colocar em prática. Quem sabe disso? Ouvir significa colocar em prática. Por isso que a Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz. Aí não é escutar, é ouvir, colocar dentro do nosso coração. Aí Deus foi e falou com ele. Agora escute isso aqui. Talvez você está ouvindo só Deus te chamar pelo seu nome, mas Deus não está continuando o que Ele tem para falar, bispo. Porque a gente não está falando: fala que o teu servo ouve. Tudo que o Senhor me pedir eu vou fazer. Tudo que o Senhor falar para mim fazer, eu vou fazer. Porque Deus só fala com aquele que fala em prática. Tem pessoas que estão assim. Eu não sei se você já ouviu isso: Deus fez silêncio comigo. Quem já ouviu isso, diga amém. Teve gente que mentiu, eu sei. Está com medo, né, irmão? Você sabe por que Deus não está falando mais? Porque Ele já falou uma vez e você não obedeceu. Deus não fala com desobediente, meu querido. Deus só fala com quem obedece. Deus só fala com quem coloca em prática. Porque talvez esse seja o motivo do silêncio de Deus. Eu estou te desafiando aqui hoje, você no seu quarto, na sua intimidade, você e Ele, porque não adianta nada ouvir aqui, vibrar e bradar, se no seu espírito você não sair daqui acusado. Porque eu tenho comigo que Deus só fala quando a gente sai do culto mal. Quando a gente sai do culto confrontado, falando: meu Deus, é eu não estou te ouvindo, eu estou ouvindo palavras vãs. Saul perdeu o reino porque não ouviu Deus.
E Deus levantou outro que ouviu o pai. Deus levantou outro que ouviu o pai, se você quiser entender. Deus levantou outro que ouvia Jessé. Ele falou: opa, achei alguém na identidade. Achei alguém que amanhã qualquer direção que eu der não tem problema. Amanhã quando eu matar outros reis, ele vai matar. Amanhã quando pedir para derrubar o gigante, cortar o pescoço, ele não vai ter problema. Quer ter uma liderança de honra? Honra seu líder. Honra seu líder. E talvez hoje você tenha que pedir perdão para o seu líder. Às vezes você foi um sabotador dentro da equipe. Depois da reunião de 12, você encontrou alguém e falou: isso não é desse jeito não. Não é dessa forma. Não, irmãos, nós temos que ler Atos dos Apóstolos. E a Bíblia diz que a igreja crescia em mais alto, crescia em números. Se números não são importantes, porque está escrito que a primeira ministração de Pedro converteu 3.000 almas, a segunda 5.000 almas. Chegou em Éfeso 12 varões que não conhecia o Espírito Santo. A Bíblia registra números. O silêncio é sinal que Deus está falando. O que você vai apresentar amanhã, irmão? Dia 12 de janeiro de 2016, eu com um contrato milionário fechado. Pastor Charles sabe disso. Em um ano eu tinha que comercializar toda aquela madeira. Eu ia ganhar 6 milhões líquido em um ano, irmão. Mudança de sorte. Você pode olhar para mim e achar que é mentira, mas Deus sabe. Dia 12 de janeiro de 2016 eu estava orando. Deus falou: larga tudo e vem me servir. Foi meu chamado específico. Eu não estou falando aqui que Deus chama. Assim como Deus chamou, Ele me chamou assim. E Ele está me respaldando assim. Hoje em Monte Carmelo nós é a maior igreja de Monte Carmelo. É a maior igreja. É a maior igreja dentro de Monte Carmelo. Os irmãos ali foram visitar essa semana uma igreja que tinha feito encontro. Aí nós vindo no caminho, falou: pastor, nós chegou lá num culto de domingo, chegada de encontro, não tinha 50 pessoas. Tem dia que dia de domingo não tem jeito de você sentar na igreja. É porque eu obedeci uma da voz do meu pastor. Quando eu olhei para aquele muro, eu falei: Senhor, se não for o Senhor que está falando isso, quem é, ué? Em Israel. E deu um problema lá na empresa. E tinha um crente que trabalhava lá, era um dos diretores. Ele me chamou num canto e falou: vou te falar um negócio que você não pode falar com eles. Eles não têm nenhum baseamento em lei jurídica para cortar esse contrato. Mas eu, como servo de Deus, eu quero te falar, eu não sou profeta, mas eu estou sentindo que Deus te chamou como chamou o meu pastor. Deus não te quer envolvido com nada a não ser no reino. E eu, irmão, não durmo no ponto não. Está aqui os meus discípulos. Eu não oro as madrugadas inteiras. Está aqui eles, não é mentira. Porque às 8 horas que era para mim estar trabalhando. Que jeito que você acha que... Eu não estou aqui lendo nada não, irmão. Está tudo aqui dentro. Porque eu leio a Bíblia, eu medito, eu leio. Eu coloco isso dentro de mim, eu não estou perdendo tempo. Porque eu estou acreditando que vem um tempo que Deus vai levantar os Davis escondidos. Que tem um tempo que Deus vai levantar os Elias, que aparece lá em 1 Reis 17, dizendo: o Elias, o tisbita, cuja presença de Deus estava. Deus está procurando homens e mulheres que estão na presença. Meu querido, Deus vai levantar uma nova geração. Escuta isso. Eu tenho uma palavra para essa igreja. Deus vai levantar a nova geração de jovens. Deus está trazendo os jovens para essa igreja, para eles serem habilitados, porque nós vamos viver o melhor tempo de avivamento que nós já vimos, porque quem dá o crescimento é o Senhor.
Quem dá o crescimento é o Senhor. É Deus que está trazendo eles. Então eu tenho isso comigo. Eu não posso viver um pastor que dorme. Eu não posso viver um pastor letárgico. Não, eu tenho que estar 8 horas na presença dele. Sentindo Deus aqui, irmão. Estou sentindo Jesus aqui. Eu sei o sacrifício financeiro que eu fiz, irmão. Se Deus vai me dar isso lá na frente, eu não sei. Mas lá no céu eu sei. Porque eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra. Um dia me ensinaram a acreditar nisso. E é por isso que eu estou crendo, eu estou acreditando. Eu estou acreditando que nós vamos viver o maior tempo. O nosso líder disse que nós vamos viver 30 anos de avivamento. Eu estou nessa palavra. Eu estou nessa palavra, eu estou crendo. Nós vamos avançar as cidades. Nós vamos avançar os territórios. Avança, meu querido. Irmão, se tem alguém que não tinha condição de ser um pastor, era eu. Era eu. Você está olhando por improvável. Eu quebrei um paradigma de uma cidade. O primeiro pastor de uma cidade de 150 anos de história, arraigados debaixo da idolatria. Pelo amor de Deus, seja sensível à voz do Espírito Santo. Jesus fala assim: seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Você sabe por que talvez Deus não tenha acrescentado discípulo aí? Porque você não está cuidando nem dos que chegam. Eles saem do encontro, você deixa eles lá. Não, irmão, ganhar e consolidar. Nós temos que consolidar. Tem algo errado, não com a igreja, não com o que está sendo ministrado, mas com o nosso coração. Às vezes as vidas deixou de ser importante, e o dinheiro, o oferecimento de dinheiro nesse século tem sido mais importante do que as almas. Ganhar dinheiro não é errado não, o problema é ter dinheiro no coração. Amém? Estou pregando porque eu sou um pregador da prosperidade. Mas não adianta Deus te dar dinheiro se as vidas ficam para lá. Porque amanhã você vai apresentar o que para Deus? Eu lembro um dia, o bispo pregando essa palavra: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Você pregou ela em Romário uma vez. O que você tem para oferecer? Carro, casa? Não, irmão, tem gente, Senhor, tem alma. E debaixo dessa palavra, eu queria que ninguém saísse daqui sem plantar uma semente nesse altar. Escuta isso aqui, eu ensinei no Fruto Fiel. Quem estava lá? Diga amém. Onde está o teu tesouro, aí está o teu. Se o seu coração está nesse altar, no altar de Deus, você não tem problema com ofertar. Escuta isso aqui, igreja. Há um portal aberto aqui, quem crê nisso? Por quê, pastor? É fácil reunir nós todo mundo junto, bispo? Não é fácil. Reunir eu, o senhor, pastor Charles, todo mundo, a liderança, os 12 de cada equipe, os líderes de cada equipe, e nós estamos aqui no mover de unção. Há um portal aberto aqui hoje. Há um portal aqui como nunca houve. E eu queria que você plantasse uma semente hoje pelo seu ministério. Coloca Atos 20, 24. Para você criar uma identidade do seu ministério. Você trazer sua oferta. Escute isso aqui, grave esse versículo. Pega esse versículo para a sua vida. Atos 20. Todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou.
Sabe quem te confiou essa célula? Quem te confiou essa célula? Não, mais alto. Quem te confiou essa célula? Jesus. Quem te confiou essa célula? Quem te confiou a unção de líder? Jesus. Quem te confiou a unção de pastor? Jesus. Eu queria que você trouxesse uma oferta hoje pelo seu ministério. E a gente tem que ter o coração igual de Raquel. Senhor, dai-me filhos, senão eu morro. Me dá discípulos, Senhor. Que toda a célula estéril aqui, a partir de hoje, vai começar a prosperar, vai começar a crescer, vai começar a multiplicar. Porque toda palavra que o seu outro irmão de equipe que está crescendo, ele recebeu a mesma palavra e foi nas mesmas reuniões. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está querendo que todos nós aqui estejam alinhados num só propósito: povoar o céu. Então traga a sua oferta em nome de Jesus.